Boa tarde, crianças! Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma formação. Espero que vocês tenham feito a formação passada, há pouco a gente fez até agora. E hoje nós vamos ver o último mandamento para a gente terminar os 10 mandamentos. O mandamento 10º. O que é que diz o mandamento 10º? Não cobiçar as coisas alheias. Então, este videozinho que vocês já devem ter assistido, que eu mandei, vocês viram uma historinha, certo? Que essa historinha que passa com os vegetais é a mesma historinha que o profeta Natan explicou para o profeta Davi, de um homem que tinha muitas ovelhas e de um homem que só tinha uma única ovelha. E aquele homem que tinha várias ovelhas quis aquela ovelha do outro. E a gente vai entender por que que alguém tem inveja. Qual é o sentido da inveja? A inveja, ela só acontece quando você não dá valor ao que você tem. Por exemplo, se eu não tenho onde morar, eu vou ter inveja da pessoa que tem uma casa. Porque eu não dou valor a o dom da minha vida, não dou valor à comida que eu tenho conseguido comer, não dou valor ao ar que eu respiro, então eu vou querer aquela casa. Se alguém tem uma casa e vê alguém que tem uma casa com 3 quartos e a sua só tem um, você vai querer aquela casa com 3 quartos, porque ele tem mais que você. Então você não dá valor à casa que você tem um quarto só, pensando que você poderia não ter nada. Então você tem um quarto só já tá ótimo, mas não, você vai querer a casa que tem 3 quartos. Por quê? Porque você não dá valor ao seu único quarto. Uma pessoa que tem uma casa com 3 quartos, ela vai ter inveja de alguém que tem uma mansão, porque tem mais quartos ainda, tem mais espaço. Por que que alguém vai ter inveja disso, então? Porque a pessoa não dá valor aos 3 quartos que tem, pensando que poderia ter um quarto só, ou que poderia nem ter uma casa. Então, para a gente não ter inveja, o que é que a gente faz? A gente aprende a ser grato pelo que a gente tem. Sempre. Porque, por exemplo, você tem o seu papai e sua mamãe. Algumas crianças nem têm o pai ou a mãe. Então, isso já é um motivo para ser grato. Às vezes a gente fica, ai, mas eu queria que meu pai fosse assim, eu queria que minha mãe fosse de tal jeito. E a gente tem inveja, ai, porque a minha amiga, o pai da minha amiga é de tal jeito, eu queria ter um pai daquele jeito. Ai, porque a mãe da minha amiga é de tal jeito e eu queria que ela fosse assim, queria que minha mãe fosse mais brincalhona. Ai, queria que meu pai fosse menos chato. É igual o pai de fulano, igual o pai de ciclano. Aí você fica com inveja dos pais dos outros, porque você encontra defeito nos seus pais. Só que você já pensou que você poderia nem ter pais? Você já pensou que você poderia ser órfão? Como seria triste, né? Então a gente aprende a dar valor ao que a gente tem, pensando que a gente não poderia ter, poderia nem ter pais. Diga aí, as crianças que não têm pais. E elas não devem ser felizes por causa disso? Não, todos nós podemos ser felizes. Então, a gente tem que aprender a ser feliz com o que a gente já tem. E aí a gente não vai sentir inveja. Se o homenzinho da história tivesse ficado satisfeito com as suas ovelhas, que já tinha um monte, ele não ia parar para querer a ovelha do outro, porque ele ia estar ali apreciando as que ele já tinha, ele ia estar cuidando das que ele já tinha. Às vezes, quando a gente fica com inveja do que os outros têm, a gente não cuida do que a gente mesmo tem. A gente nem lembra do que a gente tem. Então, às vezes, a gente fica com inveja que o outro tem mais brinquedo, que o outro tem uma casa maior, que os pais do outro parecem ser mais legal, mas a gente não olha para os nossos brinquedos. Às vezes a gente tem um monte de brinquedo, fica guardado, a gente nem usa mais, mas fica querendo brinquedo dos outros. E os seus brinquedos, será que não são mais legais? E os seus pais, será que não são legais? E você que às vezes não dá atenção para eles, fica só jogando, fica só no celular. Às vezes a gente não cuida do que a gente tem porque a gente fica olhando só para o que os outros têm. Então, o que é que a tia está dizendo? Que o mandamento diz? A gente não pode querer o que os outros têm porque a gente tem que ser grato pelo que a gente já tem. Porque quando a gente quer o que os outros têm, a gente está sendo ingrato. A gente está achando pouco o que já nos foi dado, como se a gente merecesse muitas coisas. Mas não é verdade, a gente já tem tudo o que a gente precisa, porque a gente também já tem Deus na nossa vida. Então, aí, hoje é pequenininha mesmo, tá? Então, aqui, hoje a gente vai ter várias atividades, certo? A gente vai ter atividade. Ó, a gente vai ter atividade da página 103,
que é para vocês escreverem qual foi a história que o profeta contou para Davi, que está aí na 2 Samuel, capítulo 12. É só vocês olharem na Bíblia e com a ajuda do pai e da mãe vocês vão escrever, tá? A história. Aí a gente tem a atividade da página 104, que é bem facinho, porque tem a resposta na própria apostila. Vocês vão botar quais são os mandamentos na ordem certa. Aqui tem, ó, primeiro mandamento. Aqui vocês vão escrever: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento: não levar seu santo nome em vão. Terceiro mandamento, e assim por diante, entendeu? Vocês vão escrevendo aqui do lado dos numerozinhos. E a última atividade, da página 105. As leis de Deus nos fazem mais felizes. Vocês vão ter que aqui, ó, levar, tipo um labirinto. Vão ter que botar aqui, ó, ligando a tábua dos 10 mandamentos, tá? Então, vocês vão ter que levar essa turminha aqui, ó, ligando, até elas chegarem aos 10 mandamentos, tá bom? Então, vamos rezar pra gente acabar. Papai do céu, eu te peço que nesta tarde o Senhor toque o meu coração para que eu veja tudo o que eu tenho e que eu aprenda a ser feliz com tudo o que eu tenho. Por isso, nesse momento, quero te agradecer por tudo que o Senhor já me deu. Te agradecer pelos meus pais, pela minha família, pela minha casa, pela comida que eu como, por ter os membros do meu corpo, por conseguir respirar, por conseguir ver. Qualquer coisa que eu já tenha, eu te agradeço. Te agradeço pela terra e por nos dar a vida. Eu te agradeço, Pai, por tudo que eu tenho. E não quero desejar ter tudo que os outros têm, mas quero dar valor àquilo que eu tenho. Mamãe, intercede por mim, para que eu consiga ser feliz com o que eu tenho, para que eu enxergue quão preciosas são as coisas que eu tenho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façam as atividades, viu? Que a tia tá esperando. Deus abençoe, até a próxima formação.